tudo bem? Boa noite. Seja bem-vinda, viu, aqui ao nosso programa. Obrigada. Olha, eu nunca tinha ouvido falar nisso. É uma novidade, é? É uma novidade e, assim, tá uma sensação no Brasil inteiro, porque é um ativo, né, um produto que é retirado da planta carnívora e que ele consegue chegar até a célula de gordura e diminuir o tamanho dessa célula, promovendo uma diminuição da gordura localizada e diminuição da celulite, que é o que todo mundo espera, né? Agora, Nerissa, eu já tinha ouvido falar de tudo. Quando lançaram o Botox, eu vou dizer para você que eu fiquei meio preocupado. Eu falei assim, caramba, um tipo de... uma toxina, né? Isso, uma toxina, botulínico, isso. Que bloqueia, que paralisa os nossos movimentos. Agora você está me falando que uma planta carnívora pode também ajudar a gente a ficar mais bonito? Na verdade, assim, né, Fábio? Hoje em dia, se você pesquisar, as empresas hoje, elas conseguem encontrar ativos e ação terapêutica na própria natureza. Então, assim, você não precisa mais entrar dentro de um laboratório, produzir uma molécula para aquela molécula fazer efeito. A gente consegue encontrar isso na natureza. Consegue encontrar isso nas plantas, consegue encontrar isso em lactobacilos, em clostridium, em levedura, enfim, basta você pesquisar. E foi isso que a Embrafarma fez. A Embrafarma ela pesquisou juntamente com a Universidade de Bolonha, na Itália, e ela pesquisou essa planta carnívora e ela conseguiu extrair ativos dessa planta carnívora que tem essa ação de diminuição de gordura. Como é que funciona basicamente para o telespectador entender como é que é esse tratamento? Bom, vamos lá. Ele já começa diferenciado na própria extração da planta. Então, assim, o que nós fizemos juntamente com a Universidade de Bolonha? Nós extraímos através de cortes de enzimas. Então, assim, não é nada feito por solvente, ou seja, acetona, clorofórmio, álcool, nada que seja prejudicial para a pele do consumidor, do paciente. Então, a gente extraiu através de enzimas, de cortes de enzimas, a gente extraiu esse ativo da planta carnívora. O que são esses ativos? São polissacarídeos, açúcares, são flavonoides, que dá o efeito anti-inflamatório. São todos constituintes que tem na planta e que eles, quando entram em contato com o nosso organismo, o nosso organismo aceita de imediato, como se fosse algo semelhante. O meu organismo, ele entende aquilo como sendo algo benéfico e não maléfico. Mais ou menos isso. Então, aí o que acontece? Esses açúcares, esses taninos, esses flavonoides, eles captam, eles conseguem ir até o adipócito e eles conseguem fazer o quê? Em dois momentos no adipócito. Quando o meu adipócito da gordura, ele está sendo maturado, ou seja, ele vai passar de um adipócito, de uma célula de gordura jovem para uma célula madura, o adipotrato, ele faz o quê? Ele diminui a quantidade de gordura dentro do adipócito, Outra coisa que ele faz, ele consegue destruir esse adipócito. Então, você tem um adipócito pequenininho e um adipócito, em outros momentos você não tem adipócito, então você tem a destruição desse adipócito. E aí, nesse momento é quando você tem uma diminuição da gordura mesmo. E a celulite? Por que você tem a diminuição da celulite? Porque você não tem mais os furinhos, porque a sua pele, ela começa a ficar íntegra novamente. Então, você não tem mais aqueles furinhos. É a primeira reação que você tem quando você passa o Adipotrap, é exatamente isso, a diminuição dos furinhos, a diminuição da celulite. A diminuição da gordura localizada é gradativa. Até 90 dias, você já vê uma diminuição... Poxa. Exatamente. Tão rápido assim, Na verdade, assim, Fábio, o Adipotrap, ele já começa a fazer efeito nos primeiros 15 dias. Isso é um diferencial de produtos que existem no mercado para a mesma ação, porque ele já começa a fazer efeito nos primeiros 15 dias. Então, assim, passou, o paciente já começa a ver uma melhora no aspecto da pele. É o que a gente chama de casca da laranja, uma diminuição do aspecto de casca de laranja, que são os furinhos, nos primeiros 15 dias. Passando até 90 dias, você consegue uma diminuição de medidas. As plantas carnívoras já estavam sendo utilizadas para a área de cosméticos, a área de beleza? Já. Ou é uma novidade? Não. Na verdade, assim, novidade. A planta carnívora, né, várias espécies de planta carnívora, elas vêm sendo estudadas ao longo de muitos anos, porque é o que os cientistas chamam de uma planta mágica.
Por quê? A planta carnívora, só explicando rapidamente, ela é uma planta que, para ela se desenvolver, ela precisa captar nutrientes das presas. E nunca é uma presa só, né? Então, o que acontece? Ela não tem um nutriente, um fitocomplexo, que é que a gente chama, que é a estrutura dela. Ela não tem uma estrutura, uma planta não é semelhante da outra, entendeu? Como são várias presas, ela consegue captar vários nutrientes diferentes. É por isso que a gente chama ela de planta mágica. Porque ela tem na composição dela estruturas ativas que a gente consegue captar que tem uma ação terapêutica. Olha, nós temos algumas imagens, é isso, Luísa? Solta pra gente aí, por favor, pra gente dar uma olhadinha nessas imagens. Essa aí, por exemplo, que a gente está vendo, o que é exatamente? Essa planta é a planta sandil mesmo, que é a planta carnívora da onde nós retiramos o ativo, o adipotrape. Tá. Nós temos... Ele sai exatamente de onde? Das pontinhas? Ele sai exatamente, é o que a gente chama de flagelo. Ele sai daquela pontinha. Aquela pontinha, ela tem uma cola. Essa cola... Parece uma gotinha d'água, né? Exatamente, exatamente. Essa cola é o que a gente chama, que eu expliquei para você no começo, que são os açúcares. Tá. Que é exatamente ele que vai fazer a ação de diminuição da celulite. Que coisa, né? E é até uma imagem bonita, ela né? Ela é bonita. Uma coisa assim, puseram um fundo preto, ela olha é bonita. Só que bonito. Não, ela é uma planta muito bonita, muito bonita. E o interessante também é que, assim, além dela ter essa composição, essa gotícula, né, de açúcar, ela tem na composição dela flavonoides. O que é isso? São componentes que, de repente, se o paciente tem uma dor de celulite, porque quando você tem um nível de celulite mais grave, né, as pessoas sentem dores. E ele tem essa ação, além de tudo, de anti-inflamatório. Então, ele consegue fazer essa ação de diminuição da dor da celulite. As pessoas já estão enviando as suas perguntas aqui no nosso WhatsApp 950336870. Você pode enviar a sua questão, mas tem muita gente perguntando aqui, pelo que eu estou vendo, a respeito de dores. O tratamento dói? Nada. Não dói nada? Nada. Como que é o tratamento? 2 vezes ao dia, tá? Diferente de outros produtos para celulite. Não precisa massagear, não precisa, porque ele já consegue ir até a célula de ação dele. Então, não precisa massagear, é indolor, tá? O que a gente acaba, de repente, indicando para o paciente? Se o paciente é um paciente que tem um acometimento já, uma celulite mais grave, começa a passar 15 dias antes de qualquer, de repente, se você vai ser submetido a alguma massagem, alguma drenagem, alguma coisa que o profissional vai ter que manusear e não quer que o seu paciente sinta dor. Prescreva 15 dias antes para ter essa diminuição da dor, né, anti-inflamatória, para depois o paciente entrar na maca, entrar no consultório para poder fazer todo o procedimento. Mas ele é indolor, não dói nada, não dói, não arde nada. E, por exemplo, quem está grávido pode fazer o tratamento? Assim, não tem nenhuma contraindicação por ser um produto natural, tá? Se for prescrito somente ele, não tem nenhuma contraindicação. Agora, se de repente o prescritor, o médico, né, obstetra, o ginecologista, for prescrever, ou até o dermatologista, for prescrever com outros ativos para potencializar o efeito, aí tem que ver, de repente, qual é o ativo, se pode utilizar. Mas o adipotrape por si só não tem contraindicação, não. Tá. Já estão chegando perguntas aqui sobre, por exemplo, se há contraindicações no caso agora das férias. Se quem usa esse tipo de produto pode, por exemplo, ir para a praia, piscina ou receber sol forte? Pode, não tem nenhum problema. Tá. Vamos às perguntas aqui dos telespectadores. Você continua enviando para a gente e nós respondemos aqui através da nossa especialista. A Renata Soares de São Paulo pergunta o seguinte, Nerissa. Boa noite, Fábio. Eu tenho uma vida muito corrida. Devido ao trabalho e aos estudos, não tenho muito tempo para me cuidar esteticamente. De quanto tempo, em quanto tempo, eu tenho que disponibilizar para realizar um tratamento como este? Bom, o que a gente fala? Primeiro, tem que passar 2 vezes por dia, tá? Antes de nós trazermos o produto para o Brasil, a gente fez uma pesquisa e a gente verificou que as pessoas, elas não aderiam ao tratamento para celulite porque não tinham paciência, né? E também nem tempo de ficar passando o produto e esperar secar. Então, a gente acabou desenvolvendo, juntamente com farmácias, um spray bifásico, que é exatamente esse daqui, que a pessoa simplesmente passa ele
e ele já seca instantâneo. Então, assim, não demanda nenhum tempo, tem um nada. tipo de um óleo, é isso? Isso, ele é um spray bifásico. Mostra para a câmera, aqui. Onde que tá? Aqui. Aqui pro Anderson, olha lá. Ele é um spray bifásico. Vira ao contrário, isso, olha lá. Tá vendo? Tem um olhinho, né, em cima. Isso, você chacoalha isso. e usa, é isso? Isso mesmo, chacoalha e usa. Esse marronzinho é o Adipotrap, né? Aí aqui o spray bifásico, você tem a parte de silicone em cima. Tá. Então, assim, não demanda nenhum tempo. Passou, secou, tá? Rápido, né? Bem rápido, bem rápido. Olha, a Neuza de Anápolis, Goiás, aliás, um beijo para vocês aí de Goiás, pergunta onde a gente pode encontrar esse tipo de tratamento. Nós disponibilizamos para todas as farmácias de manipulação do Brasil. Então, todas elas já têm o Adipotrap em estoque para atender a prescrição. Nós temos aqui a Rose, do Rio de Janeiro, que pergunta: boa noite, Fábio, eu adoro o seu programa, obrigado. Eu gostaria de saber se esse tratamento provoca reações alérgicas. Não provoca. Não provoca por quê? Primeiro, ele é um produto que ele como eu disse, de origem natural. Segundo, ele não tem solventes, então os solventes normalmente é que ocasionam reações alérgicas. Então, ele é feito todo em meio aquoso, é feito por enzimas, então não tem nenhum acometimento, nada de reação alérgica. Nós temos agora a pergunta que vem lá de Fortaleza, no Ceará, a Terezinha Jucá, que pergunta: Fábio, eu quero saber se, no meu caso, eu tenho diabetes, eu posso fazer esse tratamento? Amo esse programa, parabéns. Beijo para vocês aí, viu? Pode fazer sim, por quê? Porque ele não tem, ele age a nível tópico, ele não vai cair no sistema, ele não vai cair em nível sangue, não vai cair em nível sistema. Ele é superficial, é isso, né? Então, quer dizer, pode passar sem nenhum problema. Olha, a Silvia está perguntando se existe se a pele descama. Não. Ela não descama, ela não arde, você não vai sentir nada. Você não percebe nem que ela está agindo? Você não percebe. Não percebe. Isso. Porque, na verdade, o que acontece? Como ele é uma molécula que ele permeia, na hora que você passa, ele já permeia, ele não fica, né, lógico que ele vai agir, como eu disse, a nível tópico. Mas, assim, você passou, ele já vai entrar e já vai entrar no adipócito, entendeu? Então, assim, você não sente nada. Vamos agora para a Vitória Espírito Santo. É a Paula dos Santos que pergunta: Fábio, eu tenho a seguinte dúvida: por que as mulheres têm mais celulite do que os homens? Interessante essa, hein? Na verdade, assim, o que acontece? Isso aí é devido a um hormônio que as mulheres têm numa quantidade maior, que é o estrógeno. Então, assim, a celulite, ela aparece normalmente na puberdade, 12, 13 anos, que é quando você tem um pico maior de estrógeno, de hormônio. Então, é exatamente por isso. Você tem estrógeno, você tem gordura, você tem celulite. Muito bem. Olha, gostei da novidade. Espero que as pessoas, né, utilizem. Vai ser muito bacana. É uma novidade realmente muito legal. Sim, Queria agradecer muito a sua presença hoje no nosso programa. Obrigada, viu? Fábio. Eu que agradeço pela oportunidade. E um Feliz Natal para você e toda a sua família. Obrigada, igualmente. Tá bom? Obrigada.